Olá, eu sou o professor Saulo Santos e essa é a nossa segunda aula de Prolog. Nessa aula eu vou apresentar para vocês a linguagem, as suas características e a gente vai desenvolver também dois exercícios. Prolog é a junção de duas palavras, programação lógica. E é uma linguagem de programação que se enquadra no paradigma de programação lógica matemática. E ela foi desenvolvida em 1972 por Allen Komerauer e Philippe Rousseau. E tiveram também a colaboração de David Warren no desenvolvimento do primeiro compilador que foi escrito em Fortran. E as linguagens de programação lógica, elas têm aplicação nas áreas de processamento de linguagem natural. Esses são sistemas que têm a capacidade de reconhecer e interpretar a fala de um ser humano. E temos também os sistemas especialistas. Um sistema especialista, ele reproduz o conhecimento de um ser humano especializado em uma determinada área, como, por exemplo, ortopedia. Assim, é possível fazer perguntas ao sistema especialista que irá responder como se fosse o ser humano. O Prolog tem 4 tipos de dados. O primeiro são os átomos. Um átomo é uma constante e pode ser constituída de um underscore, letras e números. A única regra é que deve iniciar com uma letra minúscula. Pode-se também usar apóstrofos, que são as aspas simples, para delimitar duas ou mais palavras. Temos aqui então alguns exemplos. Maria, Maria 2, Maria 2 separados por um espaço, mas entre aspas simples, e Maria 2 concatenados com underscore. O importante é observar que os átomos eles são constantes e que devem iniciar com letras minúsculas. Temos agora as variáveis. Em Prolog, as variáveis elas não se comportam como nas linguagens tradicionais, onde a gente atribui um valor a elas. As variáveis em Prolog elas devem iniciar com uma letra maiúscula ou um underscore. Existe também um tipo especial de variável denominado de variável anônima. Vamos ver alguns exemplos. Temos então Maria, começando com letra maiúscula, Maria, começando com underscore, Maria, começando com letra maiúscula e concatenado com o número 2, e a variável anônima underscore. Temos agora o tipo de dados números, os quais são divididos entre números inteiros e números reais. Então temos aí um exemplo, 123 como número inteiro e 123.45 como um número real. E temos também as listas. As listas são estruturas especiais que são representadas entre colchetes. E uma lista pode ser vazia, e nesse caso ela é representada por um conjunto de colchetes vazios. Então temos aí um exemplo 1, uma lista vazia, e no exemplo 2, uma lista não vazia. O Prolog é constituído de fatos e regras. Os fatos são sempre verdadeiros, e as regras devem ser validadas como verdadeiras ou falsas com base nos dados de entrada. Então a gente pode afirmar o seguinte, temos aqui um fato denominado homem e um átomo denominado João. Então nós assumimos que João é homem. Vamos a um segundo exemplo, temos aqui então um fato denominado mulher e um átomo denominado Ana. Um terceiro exemplo, temos aqui o fato homem e o átomo Saulo. E no quarto exemplo temos um fato denominado progenitor, com os átomos João e Saulo, com o seguinte significado: João é pai de Saulo. E no quinto exemplo, o mesmo fato, progenitor, com os átomos Ana e Saulo. Então temos a indicação de que Ana é mãe de Saulo. O que a gente vai fazer agora é construir o nosso primeiro exemplo em Prolog. Então eu vou abrir aqui o Prolog, e ele tem essa cara aqui. E vou criar aqui um novo arquivo. Então eu vou clicar em File, New, e vou denominar esse arquivo de fan.pl. Clico em salvar. E eu tenho essa tela, onde eu posso editar a minha base de dados. E eu vou iniciar esse código colocando aqui uma linha de comentário. Então, linhas de comentários você coloca com o símbolo de porcentagem. E agora eu começo a definir o meu primeiro fato, colocando ali um átomo. Então, repara que a palavra, que o fato fica em vermelho e no final você tem que colocar um ponto. Vamos adicionar agora o segundo fato.
Vamos criar aqui o fato mulher e acrescentar o átomo Ana. Progenitor. João. Saulo. Ponto. Progenitor. Ana. Saulo. Ponto. Feito isso, eu vou salvar essa minha base de dados. Então, entro em Save Buffer. A base de dados está salva. E agora, para fazer uma consulta nessa base de dados, eu entro no próprio SWI Prolog e eu vou efetuar, então, uma consulta. Seleciono aqui o arquivo que eu quero consultar, que é o fan.pl. E pronto, a minha base já está pronta para consulta. E eu tenho aqui alguns códigos de exemplo de consulta que a gente pode fazer nessa base de dados. Por exemplo, se eu digito homem e coloco o átomo João, ponto, o Prolog responde para mim como true. Se eu coloco homem X, ele retorna para mim como false. Por exemplo, se eu coloco homem Ana, ele retorna para mim como false. Agora, se eu coloco mulher Ana, ele retorna para mim como true. Se eu coloco progenitor João Saulo, ele também retorna para mim como true. Vamos trabalhar agora com um segundo exemplo. Vamos construir uma base de conhecimento tomando como exemplo a árvore genealógica incompleta da família real do Brasil. Então a gente tem aqui Dom João VI, casou com Dona Carlota Joaquina, que tiveram 2 filhos, Dom Miguel e Dom Pedro I. Dom Pedro I se casou com Dona Leopoldina e tiveram o filho Dom Pedro II. Dom Pedro II, por sua vez, casou com Dona Teresa Cristina e tiveram como filha Princesa Isabel. Então a gente vai agora criar um arquivo novo no SWI Prolog e a gente vai inserir esses fatos para criar essa base de conhecimento. Então nós temos aqui que são homens João VI, Miguel, Pedro I e Pedro II. Temos mulheres Carlota, Leopoldina, Teresa e Isabel. E casado, o fato casado, João VI com Carlota, casado Pedro I com Leopoldina, Pedro II com Teresa. E temos aqui mães, Carlota é mãe de Miguel, Carlota é mãe de Pedro I, Leopoldina é mãe de Pedro II, Teresa é mãe de Isabel. Mas você não vai precisar digitar toda essa base de conhecimento. Dá uma olhada aí nos comentários, eu já disponibilizei todos esses dados para você copiar e colar. Apenas crie um arquivo famíliareal.pl. Então o que eu vou fazer vai ser consultar a minha base. Vou escolher aqui família real. E a gente vai partir então agora para as seguintes questões. Primeiro, quero saber se João VI é homem. Então vamos lá. Homem, João VI, ponto. Respondeu true, então está correto. Quero saber agora se Carlota é mulher. Então, vamos lá. Mulher. Carlota, ponto. Está correto. Eu vou abrir aqui a base. Editar. Família real. Para poder ter acesso. Vamos lá, continuando então. Terceiro, eu quero saber se João VI é pai de Pedro. Então, vamos lá. Pai João VI, Pedro I. Falso. Tá, eu errei aqui. Então, vamos corrigir. Seta para cima. João VI. Ok. Agora vem a pergunta 4. Olha que interessante. Eu quero saber com quem João VI é casado. Então, eu estou partindo do princípio que eu não sei quem é a esposa, não sei qual é o nome. Então, o que eu vou colocar ali? Casado é o fato. Vou escrever João VI,
e eu colocar a vírgula, e eu vou adicionar aqui uma variável. Por exemplo, vou colocar aqui esposa, ponto. E ele vai me responder que a esposa de João VI é Carlota. Questão 5. Agora eu quero saber quais são os nomes das mulheres. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá no fato mulher. E eu vou colocar aqui uma variável x. E agora, olha só, quando eu clico Enter, ele mostra para mim o primeiro X, ele encontrou Carlota. Se eu der um Enter, ele vai finalizar essa minha consulta. Só que eu não quero fazer isso, eu quero saber qual o nome das outras mulheres. Então eu vou digitando ponto e vírgula. Aqui o meu teclado está trocado, eu acabei digitando C cedilha. Já atualizei e agora eu vou voltar. Ponto e vírgula, X Leopoldina, ponto e vírgula, Teresa. E agora ele encerra com Isabel. Então o nome das 4 mulheres, Carlota, Leopoldina, Teresa e Isabel. Na questão 6, eu quero saber quem são os filhos de João VI. Então como é que eu vou proceder? Eu vou escrever pai, João VI, vírgula, coloco aqui uma variável. Lembrando que variáveis vêm em nome, começam com letra maiúscula. Então tá lá. Miguel, como primeiro filho encontrado, ponto e vírgula, Pedro I, como segundo filho. A 7ª questão diz o seguinte, eu quero saber se João VI é casado, mas eu não quero mostrar o nome da esposa, eu só quero saber se ele é casado. Então, para isso, vamos lá no fato casado, e eu vou escrever então João VI, vírgula, e eu vou colocar a variável anônima, underscore, ponto. E aí ele me responde que João VI é casado. Sim, verdadeiro, é casado. Só não mostra para mim qual o nome da esposa. E por último, agora, eu quero saber quem é casado com quem. Então, para isso, eu vou no fato casado e coloco aqui 2 variáveis. Esposo, vírgula, esposa, ponto, enter. Então ele mostra para mim, esposo João VI, esposa Carlota, ponto e vírgula, esposo Pedro I, esposa Leopoldina, ponto e vírgula, esposo Pedro II, esposa Teresa. Vamos dar sequência então à nossa aula de Prolog e vamos analisar agora as regras. O que são as regras? As regras permitem que a gente construa consultas mais complexas. E essas consultas, elas são construídas por meio de condições, onde o símbolo traço significa um condicional e os símbolos vírgula e ponto e vírgula, respectivamente, os operadores AND e OR. Bom, vamos a um exemplo. Digamos que eu tenha os seguintes fatos. Homem, Moacir. Homem, João. Homem, Saulo. Pai, Moacir é pai de João. Pai, João é pai de Saulo. Com base nesses fatos, a gente pode construir a seguinte regra. Avô. X é avô de Y se X é pai de Z e se Z é pai de Y, onde Y aqui é representado pelo átomo Saulo, X é representado pelo átomo Moacir e Z representado pelo átomo João. Vamos praticar com as regras, mas antes eu queria que você incluísse os seguintes fatos na nossa base de conhecimento. Nós sabemos que Dom Pedro I teve uma amante chamada Domitila e que os dois tiveram uma filha chamada Isabel Maria. Então a gente vai adicionar esses fatos à nossa base de conhecimento. Então, vamos lá. Vocês vão ter que digitar aí mulher, Domitila, mulher, Isabel Maria, casado, Dom Pedro I casado com Domitila. Aqui nesse nosso exercício, a gente vai colocar que Dom Pedro I ele é casado com Domitila, apesar de não ser. Vamos também adicionar o fato pai com Pedro I e Isabel Maria e o fato mãe com Domitila e Isabel Maria.
Bom, vamos lá então para o SWI Prolog para exercitar algumas regras. Eu estou aqui já com a minha base de dados preenchida, então você pode perceber que eu já adicionei aqui Domitila e Isabel Maria, adicionei aqui também mãe Domitila e Isabel Maria e pai Pedro I, Isabel Maria. E vamos criar aqui a nossa primeira regra. Seguinte, eu vou denominar que x é filho de y, se y é pai de x. Vamos salvar e consultar aqui família real. Vamos verificar lá então x, y, ponto. Vamos ver o que ele retorna. Então está retornando o seguinte, que Miguel é filho de João VI. Vou pressionar aqui o ponto e vírgula. Está dizendo também que Pedro I é filho de João VI. Está dizendo também que Pedro II é filho de Pedro I. Está dizendo que Isabel é filha de Pedro II. E está dizendo que Isabel Maria é filha de Pedro I. Então está correto aí essa nossa regra. Vamos partir agora para um segundo exemplo. Vamos colocar aqui, vamos criar a regra avô. Eu vou dizer que x é avô de y se pai x, z, se x é pai de z, e, repara a vírgula, é o e, z é pai de y. Esse aqui é exatamente o exemplo que a gente viu agora há pouco. Vamos salvar, consultar, novamente aqui família real, vamos verificar. O que eu quero verificar agora é avô, x, y. Vamos ver quem é avô de quem. Quem é avô e quem é neto. Vamos lá. João VI é avô de Pedro II, ponto e vírgula. João VI é avô de Isabel Maria, ponto e vírgula. Pedro I é avô de Isabel, ponto e vírgula, e acabou. Então, essas são as respostas aí para avô. Vamos dar sequência aqui, vamos criar aqui uma nova regra, e a regra vai se chamar irmão. Vamos colocar lá x, y. E agora vocês vão entender por que eu adicionei aí a Domitila e a Isabel Maria. Vamos lá, irmão, pai, vou colocar z, x, z é pai de x e z também tem que ser pai de y, né? Porque eu tenho aqui, ó, irmão x e y, então eles têm que ter o mesmo pai, o pai z. E, bom, vamos fazer um teste com isso aqui, com essa informação. Vamos verificar o que acontece aqui. Vamos verificar, consultar, família real. Vamos lá, o que eu quero consultar aqui é irmão. Vamos verificar quem são os irmãos aqui. Ele está mostrando aqui para mim x igual a y, y igual a Miguel. E ele mostra aqui para mim Miguel, irmão de Pedro I. Mostra para mim Pedro I, irmão de Miguel. Mostra para mim agora x igual a y, y igual a Pedro I. Mostra agora x igual a y, y igual a Pedro II. Mostra agora que Pedro II é irmão de Isabel Maria. E mostra que Isabel Maria é irmã de Pedro II. O que ele está mostrando para a gente aqui a mais são essas condições aqui, onde ele verifica que x é igual a y, onde y é igual a Miguel e Miguel também igual a x. Então, quando ele faz o cruzamento de consulta, ele acaba encontrando que Miguel é irmão de Miguel
e que Isabel Maria é irmã de Isabel Maria, e que Pedro I é irmão de Pedro I, e que Pedro II é irmão de Pedro II. Então o que a gente tem que fazer para eliminar essas igualdades? Vamos voltar aqui para a nossa consulta e vamos acrescentar aqui o seguinte. X tem que ser diferente de Y. Vamos salvar e verificar novamente o resultado. Consultar. Vamos lá então. Vou puxar aqui com a seta para cima, eu puxo os últimos comandos executados, tá? Então tá lá. Vamos verificar novamente irmão entre X e Y. Resposta que ele me dá a primeira. Miguel é irmão de Pedro I. Pedro I, irmão de Miguel. Pedro II, irmão de Isabel Maria. Isabel Maria, irmã de Pedro II. E finalizou. Então a gente consegue excluir aqui essas igualdades, tá? Fazendo X diferente de Y. Vamos estabelecer aqui a seguinte regra. Eu quero saber quem são os irmãos que possuem o mesmo pai e a mesma mãe. Então, nessas condições, a resposta é apenas Miguel e Pedro I, que são filhos de Carlota e Dom João VI. Já Dom Pedro II e Isabel Maria, eles não possuem a mesma mãe. Então, vamos dar sequência aqui. Eu vou colocar aqui, para essa consulta, que o P tem que ser pai de X, que o P tem que ser pai de Y, e eu vou colocar aqui também que a mãe, que o M tem que ser pai de X, mãe de X, e novamente aqui a mãe, que a mãe tem que ser mãe de Y. Tá? E vamos adicionar também aqui que X tem que ser diferente de Y. Vamos analisar então o resultado, salvando, consultando, família real. Vamos verificar então irmão, pai, mãe, XY. Vamos analisar o resultado. Tá lá, Miguel é irmão de Pedro I. Pedro I, irmão de Miguel. E acabou. Vamos agora fazer um último exemplo. Vamos colocar lá X é tio de Y se X é homem. Vou usar agora aqui irmão, que foi criado anteriormente. X é irmão de Z e pai Z, Y. Então, o que eu tenho aqui? Para que X seja tio de Y, o X tem que ser homem. O X tem que ser irmão do Z e o Z tem que ser o pai do Y. Vamos analisar. Vamos ver o que eu tenho como resposta, então. Tio X, Y. Temos então que Miguel é tio de Pedro II. Temos também que Miguel é tio de Isabel Maria. Então, a gente conclui com essa resposta que Miguel é irmão de Pedro I e, portanto, ele é tio de Pedro II e ele também é tio de Isabel Maria. Bom, tá aí, gente. Então, nesse vídeo eu trago aí uma breve explanação sobre o que são fatos e regras em Prolog. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, porque isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas.